projeto aprovado durante a 35ª sessão ordinária mexe diretamente com o bolso do contribuinte. O projeto visa desconto no IPTU, o Imposto Territorial Urbano. E sobre esse assunto, eu falo agora com o vereador Dr. Nava. Bom, doutor, esse assunto foi o mais polêmico da noite, inclusive gerou paralisação da sessão. Por quê? Sim, ele teve algumas impropriedades dentro da redação do próprio projeto, que, utilizando-se do bom senso dos companheiros, nós corrigimos isso por uma emenda da minha comissão, a qual sou presidente. E o que possibilita? Qual o desconto que esse projeto possibilita aos contribuintes? Bom, precisa entender assim, nós aprovamos 2 projetos hoje. Nós aprovamos em segundo turno aquele projeto que confere ao contribuinte inadimplente a possibilidade de parcelamento em até 90 vezes. E nesse projeto, aí vem o segundo projeto. Se você, até a publicação deste projeto, se você fizer o teu parcelamento, você pode ter 15% de desconto. Se você não fizer o parcelamento, e na época da confecção dos carnês para 2010, se você estiver em dia com o IPTU, você tem 10%. Portanto, você tem ou 15% ou 10% de bonificação. Isso para aqueles impostos atrasados. Os impostos atrasados, quem está em débito. Sobre os 15 ou sobre os 10, você pode ter mais 10%, que é pelo Código Tributário, se você pagar à vista. Então, você tem 3 opções para ter desconto e bonificação. Publicou a lei. Se você corre lá, parcela em 90 vezes, você já está em condições de ter 15% de desconto no seu débito. Se você não fizer isso, não se enquadrar nessa situação, você, quando o prefeito apresentar o carnê, se você estiver em dia com o tributo, você terá 10%, porque você não teve 15%. Quando vencer o IPTU de 2010, se você quiser pagar à vista, você vai ter mais 10%. Bom, e os vereadores apresentaram uma emenda aqui. Qual é o teor desta emenda? Bom, a emenda foi apenas para corrigir uma impropriedade. O artigo 2º deste projeto entrava em confronto com o artigo 1º, incisos 1 e 2. Então, nós apenas substituímos a letra E, que era incisos 1 e 2, por inciso 1 ou 2. Se você se encaixa no 1, automaticamente não se encaixará no 2. E se não se encaixa no 1, poderá se encaixar no inciso 2. Bom, esse projeto é discussão única e deve ser agora já publicado em jornal e já deve valer agora para quem quiser fazer esse parcelamento? Sim, sendo publicado esse parcelamento, você já pode correr na prefeitura e também no DAIA, que você já tem condição de parcelar em 90 vezes. Eu acredito que no DAIA deve estar saindo uma portaria facilitando um pouco mais para o devedor no Departamento de Água e Esgoto. E muitas pessoas estão nessas condições? Muitas pessoas, principalmente com débitos até R$2.000. Isso está na casa de 80% dos devedores. Então, estes projetos beneficiarão e muito os contribuintes em débitos com a Prefeitura e com o DAIA. Muito obrigada pelas informações. Mais detalhes sobre essa sessão você vê agora com o repórter Carlos Demarque. Fátima, outro assunto que gerou discussões durante a 35ª sessão ordinária do ano foi o requerimento de informações a respeito das obras paralisadas na Avenida Valdemar Alves. A respeito deste assunto, eu converso agora com o vereador Arlindo Araújo, que está ao meu lado e é autor do requerimento de informações. Vereador Arlindo Araújo, qual é a atual situação da Avenida Valdemar Alves? Um pavimento da Avenida Valdemar Alves começou a ser feito um trabalho que visava o asfaltamento, mas foi paralisado. E todo o trabalho que foi feito está se perdendo com as chuvas.
a terraplanagem, as guias de sarjeta estão sendo levadas pela enxurrada e a situação ali é bastante delicada. O requerimento versa cobrar ao Executivo Municipal uma posição, né, porque que ele não terminou aquela obra ainda. E se começou, né, por que não terminou? É essa a questão. A atual situação é bastante preocupante para os moradores e empresários que moram ali na região. Exatamente. Eles estão bastante preocupados mesmo porque atrapalha, né, a passagem de veículos para aquelas empresas e os próprios moradores. Inclusive é um dos acessos, né, das pessoas que chegam pela rodovia, um dos acessos à entrada da cidade. A situação não pode ficar daquela maneira. O Executivo ele deve responder essas questões em quanto tempo? A partir da aprovação do requerimento, ele tem 15 dias para responder. O requerimento ele continua a ser votado e discutido na próxima sessão, é isso? Sim, porque esse requerimento gerou uma discussão bastante ampla e não teve tempo de ser aprovado nessa sessão. Então, ele vai acabar de ser resolvido na próxima sessão.